Olá, tudo bem com vocês? Às vezes fico me perguntando o que a oposição quer do governo Lula. O que eles esperam? Absolutamente nada. Eles simplesmente não querem o Lula. Então, a questão hoje no Brasil é puramente ideológica. Então, não importa o que o Lula faça. Eles não querem o Lula e acabou. Aliás, quando alguém vai perguntar para alguém da oposição, principalmente a oposição bolsonarista, o que é que eles têm contra o Lula? A única fala que a gente ouve é: ele é um ladrão. Repare que eles não têm mais nada a dizer sobre o Lula. E por que não tem? Porque é inegável que o Lula foi o melhor presidente do país. Você me pergunta, não errou? Não. Não é a questão aqui de erros e acertos. É que os acertos dele são tantos que os erros passam desapercebidos. Então, o que essa oposição que está aí realmente quer? Quer o Lula fora da presidência. Então, a questão é ideológica. Eles preferem um presidente golpista. Eles preferem um presidente que se comporte como Bolsonaro. Eles querem um presidente que favoreça o sistema. Porque eu ouço muito essa oposição bolsonarista dizendo: o sistema quer derrubar o Bolsonaro. Não, é o contrário. O Bolsonaro é o candidato do sistema. Do sistema bancário, do sistema financeiro, do sistema das grandes mídias. Então, o Bolsonaro é o representante legítimo do sistema. E se tem alguém que o sistema quer, é o Bolsonaro. Não é à toa que o Bolsonaro elegeu, ou ele colocou como ministro da Economia, um banqueiro. Era o cara que, esse sim, vai deixar o sistema ainda mais forte e de pé. Não há nenhum desejo hoje do Lula no poder. E não é que eles têm críticas a fazer ao sistema de governo. Você critica os acertos e os erros, é normal em qualquer governo. Mas o que eu quero dizer é, eles não têm uma crítica a fazer ao governo. A gente não quer o governo porque ele está fazendo tal coisa. Não, a gente não quer o governo porque a gente quer Bolsonaro. É ideológico. A questão aqui é puramente ideológica. E, para piorar, o meu povo, e quando eu digo meu povo, os pertencentes, ou que deveriam pertencer a essa classe, que é a classe minoritária, que é a classe que mais sofre, compraram a ideia da classe dominante. A ideia de alguém que já tem todos os privilégios. E qual que é a ideia? De que um governo de esquerda não serve. E aí é muito comum a gente ouvir hoje a onda de que é comunismo, de que é não sei o quê. Essas besteiradas que a gente vem ouvindo. E tudo isso para desqualificar um governo de esquerda. E eu quero deixar claro que para você tentar mostrar para essas pessoas de que essa visão de mundo delas está errada, aliás, a gente só vai conseguir resolver muitas questões da sociedade com as esquerdas. Porque são as esquerdas hoje que lutam por uma igualdade racial, econômica, de gênero. Somos nós que estamos lutando por essa igualdade. Mas para você dizer para essas pessoas de que a esquerda, que faz sentido ter um governo de esquerda,
Muitos de nós usamos a estratégia de dizer, olha o que o outro está fazendo. Olha o que o outro não fez. E eu quero dizer para vocês que esse tipo de conversa não resolve com pessoas da oposição. Porque a ideologia deles os deixaram cegos. Temos provas de que nos últimos 30 anos, a família Bolsonaro adquiriu 107 imóveis, dos quais 51 foram pagos em dinheiro vivo. Você já imaginou se isso fosse o Lula? O prenderam por um triplex no Guarujá que nunca foi provado que foi dele. E ele foi preso. Você já imaginou se chegasse até a classe do sistema, a classe dominante, dizendo que o Lula adquiriu 107 imóveis e ainda pagou em dinheiro vivo? Porque essa gente tem a grave mania, ou eu posso até dizer que para muitas delas é mau caratismo mesmo, de ligar as esquerdas ao mundo do crime. Mas eu chamo aqui para uma reflexão. Por que alguém compra imóvel e paga em dinheiro vivo? Eu fico pensando aqui, já imaginou, você que está me ouvindo, você tem uma casa. Quanto que vale a tua casa? Sei lá, R$1 milhão. E aí eu me interesso em comprar a tua casa. E na hora de fazer o pagamento, eu digo assim, só que eu vou pagar em dinheiro vivo. Iria se acender o quê? Uma luz na sua cabeça. Opa! Por que hoje você tem um sistema bancário formal e alguém pagaria R$1 milhão em dinheiro vivo? Porque normalmente quem usa dinheiro vivo é quem não quer deixar rastro. Então isso é grave. Mas veja que como foi o Bolsonaro, o legítimo representante do sistema, você veja que esse assunto não é comentado. As pessoas não têm com ele esse preconceito. Mas com o Lula não precisou muito. Um triplex no Guarujá, repito, nunca foi provado que foi dele. E você viu, ele foi preso. Passou 580 dias na cadeia. Você já imaginou, se fosse o Lula, que tivesse negligenciado a pandemia de Covid-19 e tivesse morrido mais de 700 mil pessoas? O que a classe dominante estaria falando do Lula? Você já imaginou se fosse ele que tivesse questionado se o mais importante era vidas ou economia? Que à época era a pergunta mais absurda que alguém podia fazer. Porque só existe economias porque existem vidas e não o contrário. Eles falam tanto que o Lula é ladrão. Mas você já imaginou se esses escândalos das joias vendidas para ficar com dinheiro? Aí já diriam porque é pobre, porque nunca viu dinheiro. Mas e o Bolsonaro? As joias vendidas e o dinheiro embolsado. Já imaginou se fosse ele? Você já imaginou se fosse o Lula que tivesse concedido aquele monte de empréstimos na boca da urna para ganhar a eleição? O que é que eles diriam? Você já imaginou se fosse o Lula que tivesse colocado em xeque as urnas eletrônicas, o sistema eleitoral brasileiro? O que eles não estariam dizendo, né? Vagabundo, golpista, só podia ser de esquerda, olha só o que eles estão fazendo. Mas reparou a tolerância que há? Porque Bolsonaro sim é o legítimo representante da classe dominante? Você já imaginou? Saiu o resultado da eleição presidencial em 2022. E quem ganhou a eleição foi o Bolsonaro. Você imaginou se fosse o Lula tentando dar um golpe de Estado para derrubar Bolsonaro do poder? Porque essa gente, mesmo perdendo a eleição e dando golpe,
Você viu o que fizeram os caminhoneiros? Atravancaram todas as estradas do país. Fizeram um blitz, lembra? Polícia bolsonarista, através de Silvinei Vasquez, fizeram um blitz nas rodovias para os eleitores do Lula não chegarem às urnas de votação. Você já imaginou se fosse o Lula? Eles quase incendiaram o país, quebraram a sede dos três poderes, bloquearam estradas, fizeram o diabo, ficaram na frente de quartéis. Eles perderam a eleição, hein? Você já imaginou se fosse o Lula? Ou se fossem os eleitores do Lula na frente dos quartéis? O que teria acontecido? Mas você reparou que a gente nem fala mais disso? Porque há uma tolerância muito grande quando quem está no poder é o representante legítimo da classe dominante e quem eles querem lá é o Bolsonaro. Então é puramente ideológico. Por que não reconhecer o que o Lula está fazendo? O desemprego nunca foi tão baixo. A renda do trabalhador, comida na mesa, boa relação com o mundo, organização dos setores. Mas isso é completamente ignorado. Quando saem essas pesquisas de satisfação com o governo, tem um monte de gente que diz assim, o governo é ruim e péssimo. A maioria das pessoas que dizem essas coisas são influenciados pela mídia dominante. É ela que tem esse papel de divulgar essas notícias, não reconhecendo quem é o governo. Não, e repito, todo governo, não é só o Lula ou qualquer outro, tem os seus erros e acertos. Mas não reconhecer o que o outro faz, inclusive isso é sinal de fraqueza. Sinal de covardia e de mau caratismo de alguns setores. Mas por quê? Então eu venho dizer para vocês, não importa. E não tente dialogar com a oposição, mostrando para ele os feitos do governo. E você diz, não resolve? Não, digo eles estão apenas numa onda ideológica. E aí você pode até enxergar isso, porque está acontecendo esses incêndios pelo país, e é claramente criminoso. Inclusive pessoas já foram presas. E o que é isso se não uma questão ideológica? Para criar crises no governo que eles não querem, para criar instabilidade. Não se engane. Então, respondendo a pergunta, o que eles querem do Lula? Nada. Eles não querem o Lula. E não é porque ele fez bom ou mau governo, repito, Lula foi o melhor governo que esse país já teve. Não tem a ver, ele pode se tornar o melhor da história mundial. Pode fazer o melhor governo já visto na face da Terra. Nunca será reconhecido. Porque eles não querem um legítimo representante do povo. Eles não querem. Não importa o que Bolsonaro faça. Porque o projeto do Bolsonaro, desde que assumiu o poder, era não permitir mais que as esquerdas voltassem, por exemplo, ao Palácio do Planalto. Só que quando você tem um projeto desse, inclusive infame, você pode até... Claro, ninguém se eterniza no poder. Isso é sonho delirante. Mas quando você tem um sonho de que alguém vai se eternizar no poder, o que é que você faz? Política. Mas Bolsonaro não fez política. Eu me atrevo que alguém me diga qual foi a política que Bolsonaro fez quando esteve no poder. Não fez. Mas se não fez, por que é tão bem aceito? É ideológico.
Eles preferem no poder alguém que não faça absolutamente nada pelo país, a ter alguém que faça pelo país, mas esse alguém não é segundo a sua ideologia. Eles preferem o Bolsonaro, acredite. E quando eu digo que o Bolsonaro não fez nada para o povo. Para o sistema ele fez. Então, é falso. Ah, o Lula não está fazendo nada. Está sim, amigo. Mas isso não será reconhecido pelos órgãos representantes do poder, os representantes da extrema-direita e dos órgãos de imprensa que fazem esse papel de proteger essas pessoas. Isso não será reconhecido. E, portanto, se essas pessoas, se esses órgãos não reconhecem o que o governo Lula está fazendo, boa parte das pessoas que são influenciadas por esses órgãos de imprensa também não vão reconhecer. Então, quando sai uma pesquisa de satisfação do governo, você vê muita gente dizendo, ah, não, ele é ruim ou péssimo. E não é. Então, fiquem certos. A nossa luta política, ela é estrutural. Você me pergunta, mas sempre não foi assim? Sim, claro. Mas é que o Bolsonaro, com o seu projeto de destruição da democracia, dos poderes, da estrutura democrática no país, que qual é a estrutura democrática que tem o país? Uma estrutura de direitos, de união, de fazer com que os três poderes trabalhem em harmonia, para defender interesses não de uma classe, mas defender o interesse do povo. E era isso que Bolsonaro não queria, não quer e fez, para tentar destruir exatamente isso. E eu quero terminar dizendo para vocês que eu aprendi desde cedo de que a gente só abre portas na vida quando a gente faz amigos. Quem se propõe a fazer inimigos mais cedo ou mais tarde, ele não se dá bem. E um princípio básico de vida que Bolsonaro não aprendeu. Vença na vida fazendo amigos. E o que Bolsonaro fez, apenas inimigos. E quem consegue viver tendo apenas na vida inimigos? Não. A gente só vence na vida quando a gente tem amigos. Tem até o ditado que diz que é melhor amigo na praça do que dinheiro no bolso. E que Bolsonaro, o que ele soube fazer foi inimigos. Até mesmo quando não tem inimigos, ele cria os inimigos. E se hoje Bolsonaro está respondendo por tudo que ele causou, não é porque existe um sistema contra ele. É que ele quis destruir um país que rumava em vias democráticas. Mas ele queria uma destruição desse país para que esse país rumasse apenas em direção a quem lhe interessava. Que é sempre vantagens para a classe que já tem todas as vantagens. Privilégios para a classe que já tem todos os privilégios. E Bolsonaro rumou para isso. Mas dentro de um país como o nosso, numa democracia como a nossa, não se pode governar apenas para uma classe de pessoas. Principalmente quando essa classe, ela já é favorecida. E hoje ele responde porque ele quis fazer esse tipo de projeto. Qualquer coisa que o Lula faça, não resolve. Porque o que eles querem é um golpista como Bolsonaro se eternizando no poder para que ele acabe com todo e qualquer direito minoritário dentro da sociedade. Tá bom, gente? É isso que eu tinha a dizer para vocês. Desde já eu peço a vocês, se vocês fortalecem meu trabalho, se inscrevam no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, já ative o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas.
E você que já é inscrito no meu canal, considere se tornar membro. Me ajude aqui, tá bom? Muito obrigado.